Este episódio foi criado usando inteligência artificial. E agora a segunda parte com Karen Hepworth, Doutrina e Convênios, sessões 89 a 92. Já falamos sobre nutrição física. Essa é uma parte. A palavra de sabedoria trata da nutrição espiritual. É um meio para atingir um fim. Não recebemos apenas nutrição física, mas também nutrição espiritual. Nesta revelação, versículo 19, e encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Minha equipe de redação do currículo e eu terminamos recentemente o Manual do Velho Testamento. Lembro-me de uma lição que fizemos em Daniel. Daniel disse ao príncipe dos eunucos que estavam encarregados dele que eles podiam prová-lo. Adoro essa palavra que raramente é encontrada nas Escrituras. Prová-lo. Eu te imploro e nos dê pulso. Pulso são alimentos feitos de grãos e nozes. Então ele disse: dê-nos água para beber, depois olhe para o nosso semblante. Após 10 dias sem comer a carne do rei ou o vinho, após 10 dias, eles olharam para o seu semblante e estavam mais bonitos e gordos do que todos os meninos que comiam a porção da carne do rei. Então, por terem feito isso, disseram a Daniel e seus amigos: vocês não precisam comer a carne e o vinho, vocês podem comer legumes. No versículo seguinte, diz que quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Agora, ao fim dos dias, o rei disse que eles fossem trazidos. Então, os príncipes dos eunucos os trouxeram perante o rei Nabucodonosor, que conversou com eles. Entre todos eles, não se achou nenhum como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Vocês os conhecem como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Portanto, eles se apresentaram diante do rei e, em questões de sabedoria e entendimento que o rei lhes perguntou, ele os achou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em seu reino. 10 vezes. Notável. Adoro essa história. Isso é mais do que uma questão de saúde, é uma questão espiritual. Essa é a conexão que eu estava tentando fazer anteriormente com o que Hank disse. Quando Hank leu a citação de Anthony Sweat, adorei que estamos tentando alcançar a santidade. Estamos alcançando a santidade e o conhecimento de Deus, maior sabedoria e compreensão. Chegamos lá tratando nosso corpo com respeito e bondade, comendo de forma saudável, certo? Escolhendo alimentos saudáveis para que possamos ter essa bênção. Versículo 20. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Vocês devem reconhecer essa frase. Falando do Antigo Testamento, é Isaías 40, versículo 31. Isaías estava falando profeticamente sobre quando Judá seria conquistada pela Babilônia. Eles ainda não estavam no exílio. Então Isaías estava profetizando sobre um tempo futuro em que se sentiriam abandonados ou esquecidos por Deus. Aqui está o versículo que considero o mais bonito de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Não é lindo? Sim, tem implicações espirituais e físicas. Muitas bênçãos por aderir à palavra da sabedoria. Quem não gostaria? Quanto mais envelheço, mais penso que quero energia. Eu observo Hank se colocassem cabos de bateria nas orelhas dele. Ele poderia iluminar Mapleton sozinho. Onde você consegue esse tipo de energia para correr sem se cansar, andar sem desfalecer? Existe promessa melhor do que essa? Isso é incrível. Com tudo o que estão descobrindo o tempo todo sobre saúde e um estilo de vida saudável, é óbvio que resiliência, vitalidade e energia são parte natural do resultado de se esforçar para ter um estilo de vida saudável, dormir o suficiente, o que eu acho que faz parte da palavra de sabedoria. O Senhor dizendo a José para levantar cedo e deitar cedo. Versículo 21. E eu, o Senhor, lhes dou a promessa de que o anjo destruidor passará por eles como pelos filhos de Israel e não os matará.
Amém. Por que o anjo destruidor passou por eles? Pensei em Êxodo, capítulo 12, onde o Senhor disse aos israelitas para matarem um cordeiro para a Páscoa para suas famílias. Então eles deveriam pegar isopo e molhar no sangue, como vocês se lembram, e untar. É uma escolha interessante de palavras ungir a verga e os batentes das portas com o sangue do cordeiro. Para mim, marcar significa intencional. Eles faziam isso intencionalmente. Para aqueles que faziam isso na verga e nos batentes das portas, o Senhor passaria por cima da porta e não permitiria que o destruidor entrasse em sua casa para ferir. Pensem nisso. O sangue expiatório de Jesus Cristo, o símbolo do sangue do Cordeiro, protegeria e salvaria aquelas famílias. Agora você entende por que eu quis começar com 1 Coríntios 6, versículo 20, citando por presidente Russell M. Nelson, que citou este versículo. Porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual é esse preço? É o sangue de Jesus Cristo. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual adquiriu com seu próprio sangue. Ele repete isso em Hebreus 8, onde Paulo diz aos santos hebreus no versículo 12: nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no lugar santo, tendo obtido eterna redenção para nós. João, você me perguntou por que eu faço isso. Não sei quando comecei, mas o motivo é que percebi que Deus deu sua vida para que eu pudesse ter essa experiência. Faço convênios por meio do meu corpo. Tomo o sacramento com meu corpo. Tudo isso para citar o elder David Abednar, que disse que as ordenanças são amplificadas por meio de nosso corpo físico. Tudo isso por causa do Salvador Jesus Cristo. Ele deu a vida, o sangue, para que pudéssemos ter nosso corpo. Elder D. Todd Christofferson, acredito que agrada ao nosso Criador quando fazemos o melhor para cuidar desse maravilhoso presente que é o corpo físico. Seria um sinal de rebelião desfigurá-lo, profaná-lo, abusar dele ou deixar de fazer o que podemos para ter um estilo de vida saudável. Fazemos o que podemos. Alguns de vocês podem sentir novamente que não estão fazendo tudo isso. Tudo bem, façam o que puderem, esforcem-se para fazer isso. Pergunta número 11 da recomendação para o templo. Vocês compreendem e obedecem a palavra de sabedoria? Tenho um convite e uma pergunta para nossos ouvintes. A pergunta na entrevista para a recomendação para o templo é: vocês compreendem? É compreender e obedecer a palavra de sabedoria. Convido nossos ouvintes a ponderar e perguntar ao Pai Celestial o que Ele deseja que vocês compreendam sobre essa revelação. Tenho uma pergunta para vocês e também para mim mesmo. Como suas escolhas diárias em relação ao seu corpo refletem seu amor e gratidão pelo Pai Celestial e por Jesus Cristo? Não seria maravilhoso se fôssemos conhecidos por nossa saúde? Meu cunhado mora no Texas. Ele convive com pessoas que não são de nossa religião o dia inteiro, todos os dias. Vocês são os que não podem. É sempre o não posso. É a primeira coisa que dizem. Você não pode beber café. Não seria maravilhoso se fôssemos conhecidos pela nossa saúde vigorosa? Por mais que nos esforcemos para isso, se fôssemos conhecidos pelo que fazemos, você é aquele que come frutas e vegetais, em vez da primeira coisa que eles sabem é que vocês são aqueles que não podem. Eles sempre vão para as nossas 3 proibições. Na verdade, estou emocionado por eles saberem isso sobre nós para dizer a verdade, mas não seria bom se eles soubessem que vocês são aqueles que comem de forma saudável, porque, francamente, tenho inveja dos nossos amigos cristãos, os adventistas do 7º dia, que são conhecidos em todo o mundo como pela sua boa saúde. Eles são um dos grupos azuis que a National Geographic estudou,
Quero que sejamos conhecidos por ter um estilo de vida saudável até o fim, para glorificar a Deus em nossos corpos. Não é lindo que Paulo tenha pedido aos santos de Corinto para glorificar a Deus em seus corpos? Todos os dias me esforço para fazer isso. Karen, antes de passarmos para as próximas sessões, estou anotando tudo o que aprendi aqui. Precisamos ser conhecidos pela nossa saúde, certo? O Senhor diz: quero que vocês sejam um povo peculiar. Bem, isso faz de vocês peculiares. Nos dias de hoje, comer de forma saudável, não beber álcool ou café. Alguém vai dizer: espere aí, o quê? Trata-se de mordomia. Recebi este corpo, o Senhor vai querer saber como você o tratou. Eu queria perguntar a você sobre o jejum. O que o jejum tem a ver com isso? Percebo que não está na palavra de sabedoria, mas está em muitos outros lugares. Adorei isso. Adorei que você tenha mencionado o jejum. Acho que o jejum é uma forma de submeter o corpo físico ao espírito. Isso é tão bonito. Quando tenho alunos que vêm até mim com problemas sérios, eles não deveriam fazer isso, mas acabam se abrindo, certo? Eles precisam contar ao bispo, mas você está conversando com eles e eles acabam revelando um problema ou uma tristeza que têm. Há décadas digo aos meus alunos: jejuem para tirar isso de vocês. Tenho alunos que voltam décadas depois e dizem: Irmã Hepworth, lembro-me de você ter dito para jejuar para tirar isso de mim. Funciona mesmo. Funciona mesmo para pecados, tristezas, fraquezas. Seja o que for, você pode jejuar e o Pai Celestial vai te ajudar se você se esforçar. O mundo apresenta o jejum como um princípio de saúde, o que é verdade. Você fica saudável quando jejua. Isso nem é secundário, está bem abaixo na lista. Jejuamos para distribuir nosso pão aos famintos, para garantir que os outros tenham o que comer. Jejuamos para nos livrar de fardos pesados, para nos libertar das correntes e de todas as coisas que nos prendem. Qualquer vício, qualquer coisa que tenhamos, podemos jejuar, podemos orar, se formos capazes de jejuar. Nem todos podem jejuar por motivos de saúde, mas aqueles de nós que podem jejuar. Podemos jejuar para receber essa força e essa ajuda extra. Adorei isso. Um dia, eu estava com um amigo, comemos algo e eu pedi uma sobremesa para ele, mas ele disse que não queria. Eu disse: tome outra. Ele respondeu: ah, eu quero, mas não vou tomar. Eu disse: bem, você sabe, eu estava meio que insistindo. Tipo, qual é o problema? Foi uma coisa fascinante que eu nunca tinha pensado antes. Ele disse: eu sou um líder de jovens e frequentemente digo aos meus jovens para controlarem o apetite quando se trata de pornografia. Mas como posso dizer a eles para controlarem esse apetite quando eu não consigo controlar este? Fiquei extremamente comovido com isso. Eu pensei: aqui estamos nós, ensinando nossos jovens a evitar esse apetite forte, a controlá-lo. No entanto, às vezes não praticamos esse mesmo autocontrole. Estamos pedindo que eles pratiquem. Lembro-me disso para sempre. Isso é muito bom, Hank. Adorei. Isso é semelhante a uma história que Stephen Covey conta sobre Gandhi, em que alguém veio até ele e disse: por favor, diga ao meu filho para parar de comer açúcar. E ele respondeu para que ele voltasse a vê-lo em um mês. Um mês depois, o menino foi vê-lo. A mãe perguntou: por que você esperou tanto tempo? Ele respondeu: porque há um mês eu estava comendo açúcar. Ele não queria dizer ao menino para fazer isso a menos que ele próprio estivesse fazendo. É uma boa história. Adorei isso. Não consigo imaginar como podemos falar uns com os outros, ver uns aos outros, ouvir uns aos outros, todos os sentidos. É o presente mais lindo e milagroso. O Pai Celestial nos deu um tesouro tão grande, então tento todos os dias valorizar meu corpo. Todos os dias peço ao Pai Celestial como posso melhorar. Nunca cheguei ao meu objetivo em relação à alimentação e aos exercícios físicos, mas parte de pelo menos uma das minhas orações é: Pai Celestial, por favor, ajude-me a melhorar minha saúde física e, obviamente, minha saúde espiritual. Às vezes, nos concentramos apenas na saúde espiritual, mas não vemos a conexão entre o espírito e o corpo. É a alma do homem. É por isso que escolhi ser saudável. Não vejo uma separação. Sou saudável
porque é uma responsabilidade religiosa para me esforçar para ser saudável e seguir a palavra de sabedoria. Sou muito grato por isso. Estou inspirado. Espero que todos que estão ouvindo em casa aceitem o desafio da Karen, e isso não significa que vocês precisam mudar tudo em suas vidas hoje. Significa aceitar esse desafio. Vamos começar. Mesmo que seja apenas, ei, vou colher algumas framboesas e mirtilos. E Qualquer pequena coisa que você puder fazer para melhorar sua saúde. o que o Senhor diz, John? Ele diz que nunca, em momento algum, dei a vocês um mandamento temporal. Tudo não é o que estou dizendo, é espiritual. É como a ideia de Stephen Covey de afiar a serra. Este é o instrumento que eu preciso para fazer tudo o mais. A história é sobre um cara que está tentando serrar uma árvore, está ficando cada vez mais difícil. Ele não está conseguindo avançar e eles dizem: "Por que você não afia a serra?" E ele responde: "Não posso, tenho que cortar essa árvore." A ideia é que esse é o instrumento que você precisa para fazer isso. Cuidamos do nosso corpo para que possamos viver, cuidar, convidar, unir, fazer o trabalho do evangelho, porque esse é o nosso instrumento para fazer isso. Acho que você está certo. Não queremos que ninguém se sinta assim. Quero dizer, eu também me sinto assim, mas também me sinto motivado. Espero que sim. O que você pode fazer para ser gentil com seu corpo? O que você pode fazer? Karen, sei que era isso que queríamos fazer com você. Belo jogo de palavras. Sim, isso foi o essencial do que queríamos fazer hoje. Mas há outras sessões aqui que foram reveladas mais ou menos na mesma época em que a sessão 89 foi revelada. Um mês depois. A sessão 90 foi dada em 8 de março de 1833, mas acho que ainda continua com o nosso tema. Deus é bondoso e compassivo. Ele pode nos ajudar com tudo o que precisamos, porque criou todos aqueles frutos e grãos maravilhosos para agradar nossos olhos e alegrar nosso coração. Também não sabemos o contexto da sessão 90. O historiador da igreja, Steve Harper, diz que Joseph pode ter estado ansioso. Não sabemos por que Joseph não disse que devemos tentar delinear, lendo a revelação em si, para ver quais eram as perguntas. Steve Harper aponta que ele pode ter ficado ansioso com obrigações financeiras, como comprar terras no Missouri, estabelecer um armazém para imprimir revelações e reunir-se em Sião. Quando li isso, mesmo antes de saber o que Steve Harper havia dito sobre o possível contexto histórico, porque Joseph não deixou nenhum, pensei que Deus devia estar querendo confortar Joseph Smith. Ele é tão compassivo, sem saber nada sobre a vida de Joseph. Vi evidências da compaixão de Deus logo de cara, o primeiro versículo. Assim diz o Senhor: em verdade te digo, meu filho, teus pecados te são perdoados. Se isso não traz conforto de um Deus compassivo, o que traz? De acordo com tua petição em tuas orações e as orações de teus irmãos, que chegaram até mim, perdoei teus pecados e ouvi tuas orações. Novamente, não sabemos quais são essas orações. Podemos adivinhar. Ele vai falar algumas coisas sobre dinheiro aqui. Deus é tão bondoso. A primeira vez que sei que Joseph foi informado disso está no meu relato favorito. Está no relato de 1832 da primeira visão. Esse é o relato mais antigo e é o único escrito em grande parte por sua própria mão. Joseph nos conta em seu relato de 1832 que clamou ao Senhor por misericórdia porque estava convencido de seus pecados. E o Senhor ouviu meu clamor enquanto eu estava em atitude de invocá-lo. Uma coluna de fogo mais brilhante do que o sol do meio-dia desceu do céu, repousou sobre mim, e eu fui cheio do Espírito de Deus. Os céus se abriram sobre mim, e eu vi o Senhor, e ele me disse: José, teus pecados te são perdoados. Isso é tão bonito. Ele diz isso a ele aqui. Que conforto! Vários versículos depois, você percebeu que ele diz a mesma coisa a Sidney Rigdon e Frederick G. Williams. Veja no versículo 6. Eu digo a teus irmãos, Sidney e Frederick, que seus pecados também lhes são perdoados.
Este é o próximo passo para estabelecer a primeira presidência. Sidney Rigdon e Frederick G. Williams são chamados e então continuará linha sobre linha, preceito sobre preceito, ao longo de toda a sessão 107 e continuando. Haverá mais revelações sobre o estabelecimento disso. Joseph é informado aqui, novamente, não sabemos o que precipitou essa revelação, mas você pode adivinhar porque é uma das orações que faço com frequência. Não sei se Joseph perguntou isso, mas devo dizer que perguntei ao Pai Celestial e ainda pergunto, mesmo com metade da minha vida já vivida, qual é exatamente a missão da minha vida? O que devo fazer aqui? Acho incrível que o Senhor lhe diga quais são seus deveres. Sim, na primeira presidência, com certeza, mas essa será a sua missão em toda a sua vida. Versículo 16. Presidir em conselho e organizar os assuntos da igreja. É isso que você vai fazer daqui em diante. Essa é a missão da sua vida. Volte comigo ao versículo 11. Como é reconfortante saber que isso vai acontecer quando ainda houver apenas um punhado de santos. Não há mais muitos na terra em 33. Veja isso. Acontecerá no dia em que todos os homens ouvirão a plenitude do Evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma. O que isso deve ter significado para Joseph e seus conselheiros ao ouvir isso? Que isso está chegando, que todos na terra ouvirão o Evangelho. Isso virá por meio daqueles que são ordenados para esse poder. São Joseph e seus conselheiros, a primeira presidência pela administração do Consolador. O Senhor poderia ter dito Espírito Santo, mas disse que o Consolador se derramaria sobre eles para a revelação de Jesus Cristo. Veja o versículo 14. E de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, o Senhor poderia ter dito Espírito Santo, o que funcionaria perfeitamente nesse contexto. Ele disse, manifestado pelo Consolador. Vocês receberão revelações para revelar os mistérios do reino. Deus vai responder às perguntas dele. Mais uma vez, não sei se essa era uma das perguntas dele, exatamente o que ele estava perguntando. O que precipitou isso? Revelações virão para desvendar os mistérios. José organizou as igrejas, estude e aprenda, familiarize-se com todos os bons livros, idiomas, línguas e pessoas. Essa será a sua missão. Como mencionei, essa é a sua missão na vida. Na minha opinião, esse é o versículo mais reconfortante. Por favor, vá comigo até o versículo 24. Procure diligentemente, ore sempre e tenha fé. E todas as coisas trabalharão para o seu bem. Todas as coisas. Se você andar retamente e se lembrar da aliança que fez com os outros. O Senhor provavelmente está se referindo a 82, 11 a 12, onde eles fizeram essa aliança quando se uniram à ordem unida, à firma unida. Veja isso novamente. Versículo 24. Todas as coisas contribuirão para o seu bem. Essa é a frase mais esperançosa? É verdade. Você não precisa dizer isso a si mesmo. Você poderia, mas é verdade. Se você procurar diligentemente, orar sempre e acreditar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Presto testemunho de que isso é verdade. Tudo vai ficar bem. Por alguma razão, Joseph Smith precisava ouvir isso naquele momento. Você parecia o presidente Hinckley, Karen. Não é tão ruim quanto você pensa. Tudo vai dar certo. Não se preocupe. Eu digo isso para mim mesmo todas as manhãs. Tudo vai dar certo. Se você der o seu melhor, tudo vai dar certo. Confie em Deus e siga em frente com fé e confiança no futuro. Você se lembra quando ele costumava dizer para enfatizar o lado positivo? Adoro que todas as coisas vão dar certo para o seu bem. Acho que é um profeta de Deus que está dizendo isso a si mesmo. Ele é muito próximo de Deus. Tudo vai dar certo. É tão reconfortante. Antes de começarmos esta transmissão, estávamos conversando com o produtor Dave Perry, que tem 10 irmãos. Ele é um bom amigo e até tem um parente meu, pois eu também tenho 10 irmãos. Isso provavelmente é incomum. Aqueles que leram 25 e pensaram, deixe sua família ser pequena. O quê? Deixe sua família...
Pecadores, Karen e David Perry. Sim. Não é um comentário sobre o tamanho da família. O termo família foi usado pela congregação Campbellita de Sidney Rigdon. Significa um grupo cooperativo. Várias famílias convencionais desenvolveram essa prática, na qual os santos ofereciam hospitalidade a inúmeras pessoas ou recém-chegados. Eles lhes davam comida, roupas, abrigo, tudo o que precisavam. Veja o que o Senhor diz sobre isso no versículo 26, que as coisas que são fornecidas para você realizar a minha obra não sejam tiradas de você e dadas àqueles que não são dignos. Versículo 27. Assim você será impedido de realizar as coisas que eu lhe ordenei, dizendo: não desperdice seus bens, todos os seus bens, com pessoas que não são dignas deles. Você precisa ter alguns limites, algumas restrições. Com certeza. Temos que destacar Vienna Jacques, minha amiga francesa, Stephanie Scoresby ou Vienna Jacques, como diriam os americanos, mas Jacques é a pronúncia francesa. Olhem para essa mulher notável. Precisamos mencioná-la porque quem é mencionada em doutrina e convênios? Emma e Eva e todas as suas filhas fiéis, a gloriosa mãe Eva, lembrem-se da seção 138, quando Joseph F. Smith, o presidente da igreja, tem sua visão do mundo espiritual, ele vê Adão e vê a gloriosa mãe Eva. Eu adoro isso, a gloriosa mãe Eva e suas filhas fiéis. Além disso, não temos muitas mulheres mencionadas. Vamos fazer um alarde sobre essa mulher notável, Vienna. Versículo 28. E novamente vos digo que é minha vontade que minha serva Vienna Jacques ou Jaques receba dinheiro para cobrir suas despesas para subir a Sião. Por quê? Vocês podem perguntar, porque ela consagrou uma quantia grande, substancial, à igreja depois de se filiar à igreja. Se quiserem ver os documentos de Joseph Smith por conta própria, há uma foto adorável lá. Bem, se você está imaginando quem é essa mulher, ela é de Boston, Massachusetts. Ela é enfermeira. Talvez seja por isso que ela tinha um pouco de dinheiro para consagrar, mas ela consagrou uma quantia substancial. A revelação diz que ela deve receber dinheiro para cobrir suas despesas agora. Ela era enfermeira e lavadeira. Ela doou muito dinheiro à igreja. O Senhor diz nesta revelação, versículo 29, e o restante do dinheiro pode ser consagrado a mim, e ela será recompensada no tempo devido. Em verdade vos digo que é justo aos meus olhos que ela vá para a terra de Sião, o que ela fez, e receba uma herança das mãos do bispo, para que possa estabelecer-se em paz, desde que seja fiel e não seja ociosa em seus dias daqui em diante. Ela se muda para Kirtland, Ohio. Depois de se filiar à igreja, ela consagra dinheiro. Em seguida, ela se muda para o condado de Jackson e continua com os santos para Illinois e, então, ela virá para Utah. Acho que foi em 1847. Há um pequeno artigo interessante. Aqueles que quiserem ler sobre Vienna, o historiador da igreja Brent Rogers escreveu um artigo sobre Vienna que vocês podem gostar de ler. Está na revista Ensign de junho, de 2016. Vienna Jacques, como ouvi pronunciar como Vienna Jacques, e sua prima Vera Jacques, que estava lá no Dormesville. Acho que ela também participou da preservação das páginas do livro de mandamentos que foram jogadas fora da gráfica de W. W. Phelps. Acho que Vienna Jacques estava envolvida nisso, não estava? Sim, os documentos de Joseph Smith falam sobre isso. Sim, Muitas vezes ouvimos falar dessas pessoas que realmente consagraram tudo. ela fez isso e você poderia simplesmente desistir do seu. Tudo? Bela casa, seus carros. Você poderia, se o Senhor dissesse que precisa que você consagre tudo para ajudar a construir Sião? Precisamos comprar propriedades. Precisamos de dinheiro para financiar todo tipo de coisa. Temos terras que precisamos adquirir. Temos necessidades de publicação. Você poderia fazer isso? Você poderia vender sua casa e seu carro e depois esperar que o bispo lhe desse a parte que lhe coubesse? Aqui está sua casa de 2 quartos e aqui está seu cavalo. Aqui está o seu terreno para o seu jardim.
É realmente notável pensar na fidelidade dessas mulheres e homens que estavam dispostos a consagrar tudo o que tinham para a construção de Sião. É lindo, embora talvez não nos seja pedido que demos tudo fisicamente como eles fizeram. Ainda assim, nos é pedido. A consagração ainda está viva e bem. Somos convidados a consagrar tempo e muito mais para construir Sião. Ela vai acabar cruzando as planícies. Ela foi com os santos e chegou aqui em 1847, se não me falam errado. Uma mulher notável. Ela morreu aos 96 anos. Uau! Uau! Ela deve ter vivido de acordo com a palavra da sabedoria. Isso é incrível. É incrível. E ela é enfermeira. Ela meio que entendeu tudo. Ela entendeu. A missão dela era continuar aqui por um bom tempo. Algumas pessoas não, elas são chamadas para casa mais cedo, mas ela tinha um trabalho a fazer. O que posso dizer sobre essa revelação, novamente, é que não sabemos tudo o que precipitou isso, o que causou essa revelação, por que Joseph Smith a recebeu, mas o que posso ver claramente é Deus mostrando sua mão compassiva repetidas vezes. Seus pecados estão perdoados. Vou lhe dar uma revelação. Todas as coisas vão dar certo para o seu bem. É tão reconfortante. Se ele estava ansioso. Eu nunca teria feito essa conexão. Ele poderia ter dito Espírito Santo, mas ele chamou de Consolador. Eu pesquisei a etimologia da palavra conforto uma vez e é bastante óbvio, mas significa juntos, fortes. Oh, que lindo. Conforto significa juntos e fortes. Participamos do sacramento para que possamos sempre ter o Espírito com a gente. Podemos estar juntos, juntos e fortes. Oh, isso é lindo, John. Adorei. É perfeito para isso. Ok, vamos para o 91º. Sim, faltam 2 pequenas sessões. Na sessão 91, Joseph Smith estava trabalhando em sua nova tradução da Bíblia. Ele tinha muitas perguntas. Acho muito interessante que isso seja tão bom para todos os nossos ouvintes que devemos fazer perguntas. Porque, se não fizéssemos perguntas, não teríamos doutrina e convênios. Muito do que está lá foi em resposta às perguntas que ele tinha. Ele está trabalhando na revelação e chega a uma parte da Bíblia King James. A maioria dos protestantes não tem mais isso em sua Bíblia. Ele se depara com os apócrifos conhecidos como deuterocanônicos, os livros ocultos com muitos títulos que nossos maravilhosos católicos romanos e ortodoxos orientais ainda têm em seu cânone. Eles consideram isso escritura sagrada. Em verdade, assim diz o Senhor a vós a respeito dos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e, em sua maioria, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são interpolações feitas por mãos humanas, ou seja, inseridas no texto que não foram originalmente colocadas lá pelo autor. Em verdade vos digo que não é necessário que os apócrifos sejam traduzidos, portanto, quem os ler, que os compreenda. Pois o Espírito manifesta a verdade. Precisamos falar sobre isso e espero não tirar isso do contexto. Acho que essa pequena parte é uma parte importante. Veja o que diz. Pois o Espírito manifesta a verdade. O versículo seguinte, versículo 5, e quem é iluminado pelo Espírito. Veja o versículo 6, e quem não recebe pelo Espírito e... Foi isso que pensei. Minha mente imediatamente se voltou para o presidente Nelson. Não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o conforto e a influência constante do Espírito Santo. Acho que estamos chegando lá com a IA prestes a assumir o controle. Acho que estamos lá. Que bênção e ajuda maravilhosas é ter o Espírito manifestando a verdade para nós, não apenas lendo. Se lemos os apócrifos, eu já li algumas vezes. Qualquer escritura, lemos com o Espírito para que ele possa nos manifestar a verdade de todas as coisas, certo? Moroni. O Espírito manifesta a verdade. Acabei de escrever na minha margem um dos meus versículos favoritos. A seguir, vamos ver a definição de verdade em 93, e o conhecimento das coisas como elas são e como eram, como serão. Mas quando o irmão mais novo de Nefe, Jacó, diz isso, ele acrescenta uma palavra que eu adoro. O Espírito fala a verdade. Portanto, fala das coisas como realmente são e das coisas como realmente serão. O Google, a Siri, a Alexa dirão algo a você.
Mas você quer saber como as coisas realmente são? Porque eu gosto que você tenha mencionado a IA. A IA é louca e um pouco assustadora. Pergunte qualquer coisa, ela dirá algo. Mas como sabemos como as coisas realmente são? Não me lembro de todo o apócrifo. Provavelmente só li 3 ou 4 vezes essa história sobre Susana sendo incriminada por 2 homens perversos. Eles a acusaram de algo que ela não fez. Daniel, nosso Daniel, aquele que conhecemos no Antigo Testamento, questiona seus acusadores separadamente. Isso é incrível. Eu li isso e pensei, como ele sabia fazer isso? Ah, sim, ele vive a palavra da sabedoria. É por isso que ele é tão inteligente. Tesouros escondidos. Ele os leva separadamente e pergunta: Ah, sim, sob que árvore isso aconteceu? O acusador responde: Uma árvore. Então Daniel pega o outro acusador e pergunta: Em que árvore isso aconteceu? Uma árvore totalmente diferente, e em vez de condená-la à morte, eles foram condenados à morte por acusá-la falsamente de um pecado muito grave. Não sei se isso é uma bela verdade. Em que livro está isso? É o livro de Susana. Aqui estão os mais comuns: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes. Alguns cânones chamam de Siraque, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Azarias, Susana, Bel. É onde Daniel afirma que o dragão é um deus. Na verdade, é um animal vivo. O que poderia ser, não sabemos, algum tipo de réptil. Daniel diz que não é um deus. Ele o alimenta com piche, alcatrão e cabelo, e o animal morre. Ele diz: Vejam, não é um deus. Essa é ótima. É Bel e o dragão. Há muitas coisas realmente incríveis que você pode aprender com os apócrifos da Bíblia, porque ele fez isso. Ele vai ser jogado na cova dos leões pela 2ª vez. Se quiser ler, pode ler. Mas eu concordo com o Elder D. Todd Christofferson. Ele não disse há anos que somos um pouco literais? Temos um pouco de analfabetismo quando se trata de ler a Bíblia. Eu digo, bem, leia a Bíblia algumas vezes, e se você ficar entediado, leia os apócrifos e veja o que você pode tirar de bom disso. Mas tudo isso para dizer que Joseph Smith foi informado de que não era necessário traduzir aquilo. Então ele poderia simplesmente seguir em frente. Adoro quando vejo a palavra luz. No versículo 5, quem é iluminado pelo Espírito obterá benefício disso. Nem sempre é uma sensação de calor no peito. Algumas pessoas vieram para a Terra sem esse aquecedor. Mas pode ser aquela coisa dentro de você que faz você pensar: ah, agora entendi, tenho clareza. Você é iluminado pelo Espírito que lhe dá clareza. Eu aprecio isso porque sinto que isso é mais eu do que a sensação de queimar. Sim, iluminado pelo Espírito. Você se lembra de Doutrina e Convênios, 11, versículo 13. Eu lhes darei do meu Espírito, que iluminará sua mente e encherá sua alma de alegria. Quando penso nisso, lembro-me de uma experiência que tive uma vez. Eu estava fazendo visitas de ensino, se algum de vocês se lembra desse programa em que eu ia visitar uma família para dar uma mensagem de 5 a 10 minutos. Quando me sentei, o marido, cujo nome é Mike, disse: Ei, antes de começar, podemos conversar sobre uma coisa? Eu disse: Claro. Ele disse: Esta semana fui demitido do meu emprego. E eu disse: Oh, uau, eu não sabia disso. Ele disse: Espiritualmente, este é o melhor momento da minha vida. Vou à igreja, leio as escrituras, só não entendo por que, quando estou espiritualmente no meu melhor, isso acontece. Acho que ele estava esperando uma resposta minha. Eu pensava: isso não está na revista Ensign deste mês. Não sei o que você quer que eu diga, mas tive uma inspiração clara ou uma impressão de que deveria falar com ele sobre pesca. E lembrei que ele adorava pescar. Vinha à minha mente uma imagem dele engatando o trailer do barco na caminhonete. Falei sobre isso por 1 minuto. Falei com ele sobre o que ele faz para engatar o reboque do barco na caminhonete. E eu disse: quando você termina e está tudo pronto, o que você faz? Olhando para lá, está tudo pronto. Está pronto para partir. E ele disse: Ah, você sabe, geralmente coloco o pé e dou um empurrãozinho para ter certeza de que está tudo pronto. Você puxa a corrente. Eu disse: Acho que é isso que o senhor está fazendo. Você está conectado? Você fez um pacto? Você está dentro? Vou dar um empurrãozinho para ter certeza de que você está realmente dentro. Ele disse:
Sabe de uma coisa? Isso faz todo o sentido. Eu não estava preparado. Nunca tinha dado esse exemplo antes na vida. Nunca mais usei, mas foi um daqueles momentos em que o Espírito manifesta a verdade. Quem é iluminado pelo Espírito obterá um benefício. E aquele foi definitivamente um benefício naquele momento. Uau! Você quer ser meu professor visitante, Hank? Sim, sim. Bem, vamos passar para a sessão 92, Karen. Esta é a última. Na lição desta semana, Frederick G. Williams, primeira presidência. Frederick G. Williams é chamado para a Ordem Unida. Ela se tornará a Firma Unida. Esse é o termo que substitui Ordem Unida. Vocês já devem ter ouvido isso em podcasts anteriores, mas é o órgão administrativo, o principal órgão administrativo da Igreja de 1832 a 1834. Frederick G. Williams é chamado para se juntar a essa firma. O Senhor diz: em verdade, assim diz o Senhor, eu dou a Ordem Unida organizada de acordo com o mandamento anteriormente dado, um mandamento revelado a respeito do meu servo, Frederick G. Williams, que o recebam na ordem. Frederick G. Williams, você será um membro ativo. Eu amo esse membro ativo nesta ordem. Não fique aí sentado como um sapo. Participe. E ele vai participar, ele vai consagrar toda a sua fazenda. Estamos falando de Viena e de todos os muitos santos que consagraram praticamente tudo o que tinham para levar este trabalho adiante. E Frederick G. Williams é um entre muitos que fizeram muito para promover a obra do Senhor. Vocês dois são membros ativos neste podcast. Vocês são membros ativos o tempo todo. Como somos membros ativos? Se Deus dissesse, seja um membro ativo de sua ala ou ramo, como seria isso? Como vocês participam das reuniões da segunda hora? Como vocês são membros ativos em suas designações de ministração? Como vocês são membros ativos quando se preparam e frequentam o templo sempre que podem? É interessante que o Senhor lhe diga para ser um membro ativo, um membro que participa plenamente. Não um espectador. Sim. Certo? Sim. Participe. Sente-se na primeira fila, sim. O elder Dieter F. Uchtdorf disse que não podemos esperar receber as bênçãos da fé ficando inativos à margem, assim como não podemos obter os benefícios da saúde sentados no sofá, assistindo a eventos esportivos na televisão e dando conselhos aos atletas. No entanto, para alguns, o discipulado como espectador é a forma preferida, se não a principal, de adorar a Deus. Sim, pense no conselho da ala. Você é um membro ativo do conselho da ala? Lembro-me do elder Uchtdorf falando sobre aqueles que cobiçam uma coroa, aqueles que querem estar no comando, e pensei, haha, eu não sou assim. E então ele disse, e há aqueles que cobiçam uma caverna, onde podemos nos esconder e não participar de nada. E pensei, porque às vezes eu sou uma cobiçadora de cavernas. Você é uma moradora de caverna? Sim. Caverna com suporte para copos. Sim, coloque-me lá atrás. Aqui atrás. Onde não, participe. Gosto disso, Karen. Participe. Levante a mão, faça um comentário, preste seu testemunho. Sim. Membro participante ativo. Bem, gosto que o elder Bednar tenha prestado homenagem à sua esposa, que entra na capela com o radar ligado, procurando alguém com quem conversar, animar e dizer algo gentil em vez de onde está meu banco? Vou sentar-me. Olha em volta e pergunta, como vai? Não te vi hoje. Isso parece ser um membro animado. Um membro animado? Temos um membro animado em nossa ala, John, que faz isso. Ele está na casa dos 90. Na casa dos 90. Escrevi em meu diário há algumas noites que ele sofreu um pequeno acidente. Então meu marido e eu fomos visitá-lo no centro de cuidados. Mas escrevi em meu diário sobre esse homem, como eu gostaria de ser como ele. Ele está na casa dos 90 anos. Se alguém tivesse um motivo para chegar atrasado à igreja ou nem comparecer, ele é um membro ativo. Ele vem me cumprimentar, aperta minha mão há anos, me dá as boas-vindas. Eu deveria recebê-lo. Ele me recebe e há muitos outros, mas vem direto para mim. Um homem tão especial. Ele é um membro ativo de nossa ala. Talvez não seja necessário sair cumprimentando as pessoas, talvez como a irmã Bednar. Você apenas observe seu radar. Quem precisa disso?
Quando vejo isso, vou sentar na minha cadeira, no meu banco, e oro por essa pessoa. Sou uma pessoa tranquila, mas ativa. Começo a orar pelas pessoas. Quando vejo pessoas que aparecem na igreja depois de vários anos ausentes da minha ala, imediatamente começo a orar por elas, pedindo que sintam o amor do Pai Celestial e tenham uma experiência na reunião sacramental que as ajude a voltar para casa, para Ele. Você pode ser um membro ativo, mas também pode participar de maneiras silenciosas e sagradas. Adorei isso. Há alguns anos, uma família se mudou para nossa ala, Jake e Tyra Hawkins. Cara, foi como se tivéssemos recebido uma explosão de energia, amor e bondade. É muito divertido ver um membro ativo em ação. Estou aqui para dar, estou aqui para ajudar. O que você precisa de mim? Estou feliz por ainda não ser um membro inativo. Frederick G. Williams deve ter tido um impacto significativo em Joseph Smith e Emma, seu sexto filho. Se você contar todas as tragédias anteriores a isso, algo significativo aconteceu, pois o irmão Williams é membro da primeira presidência. Isso foi muito legal. Eu tinha esquecido que Frederick recebeu esse nome em homenagem a isso, Frederick. Até você mencionar, Hank. Que honra. Sim, se eu batizasse meu filho de John Glenn Bytheway Smith, quer dizer, eu colocaria o nome completo dele. Eles realmente amavam aquele homem. É lindo. Karen, isso foi fantástico. Sinto-me muito motivado para ver o que posso fazer hoje, para viver a palavra de sabedoria. Hoje vou até lá embaixo pegar minha correspondência. Coma um chip de couve enquanto caminha até a caixa de correio. Olhe para mim. Estou vivendo a palavra de sabedoria. Karen, deixe-me fazer uma pergunta. Você estudou o Evangelho, ensinou-o em tempo integral. Agora você trabalha com materiais da igreja, garantindo que eles estejam de acordo com os padrões da igreja. Você passou muito tempo no Evangelho, nas Escrituras, nos manuais, com os funcionários da igreja. Acho que nossos ouvintes gostariam de saber como tudo isso moldou seus sentimentos sobre a restauração. Quando me tornei funcionária da igreja, muitas pessoas me diziam: lembre-se de que a igreja é verdadeira. Eu respondia: tudo bem, mas descobri que no meu trabalho na igreja, os detalhes e as coisas que você vê e aprende contribuíram para meus sentimentos sobre a restauração. O que você descobriu? Essa é uma pergunta linda, é muito ampla. Como me sinto em relação à restauração? Estou impressionada, maravilhada, sem palavras ao ver o Senhor acelerando sua obra em seu tempo, na restauração e que está em andamento. Adoro a história da igreja. Alex Baug e outros me inspiraram muito décadas atrás. Nem deveria mencionar nomes. São tantos. Steve Harper. Outros me inspiraram muito. Comecei a estudar a história da igreja em tempo integral. Adoro doutrina e convênios. Adoro a história da igreja. É muito motivador ver exemplos inspiradores. Mencionamos alguns, mas tantas pessoas deram tudo de si para levar este trabalho adiante e eu me pergunto, o que estou fazendo na restauração para participar? Sou um espectador? Sou um membro ativo? Mencionei há alguns minutos o que Joseph Smith estava pedindo. Quando o Senhor disse, esta é sua missão na vida. Você deve residir em conselho e você e seus conselheiros construirão as igrejas. Ao perguntar ao Pai Celestial, frequento muito o templo. Sou um salvador no Monte Sião. O que mais você quer que eu faça para participar dessa restauração contínua? Sou muito grato ao profeta Joseph Smith por tudo que o Salvador fez por meio dele para restaurar esta igreja e tenho admiração pelo que o profeta faz. O pouco que sei é que recebo o e-mail oficial com as notícias da igreja todos os domingos, como você provavelmente também recebe, e vejo onde ele esteve e o que os 12 têm feito, e o sigo nas redes sociais. Fico impressionado com o que esses homens fazem, esses homens e mulheres santos de Jesus Cristo fazem com esta restauração em andamento. O que estou fazendo neste pequeno pedaço que o Senhor me deu? O que me foi designado? O que posso fazer para ajudar?
As escrituras foram preservadas, as palavras dos santos profetas, as palavras sagradas proferidas nas conferências gerais e em outros discursos que me ajudam e me inspiram a permanecer no caminho do convênio. Sim, procure diligentemente, ore, acredite sempre. Todas as coisas contribuirão para o seu bem. Acho que você personifica isso, Karen. Obrigada, Hank. Obrigada por estar aqui. Você é muito gentil. Adoro quando posso aprender algo e fazer algumas correções no curso. Estou dando uma olhada no manual, vem e segue-me, e alguns de vocês não conseguem ver, mas vejam o que eu encontrei. Framboesas na lição sobre a palavra de sabedoria. Eu adoro frutas vermelhas. Esses manuais são inspiradores, estou dizendo. Isso passou por uma correlação. Ei, agora. Isso passou pela mesa da Karen, ela disse. Precisamos de mais framboesas na página 85. Precisamos de mais fotos de frutas e vegetais nos materiais da igreja. Ah, adorei isso. Ótimo. Que incrível. Muito bom. Falamos sobre Viena Jacques, que deu tudo de si. Nossa, temos tanta abundância. Foi isso que me tocou hoje. Tenho que ser grata por termos uma vida abundante. John, você mencionou minha parte favorita, que é a gratidão. Somos muito abençoados. Temos uma variedade enorme de alimentos. Sinto-me humilde e privilegiada por poder abrir a despensa e a geladeira todos os dias e escolher o que vou comer, porque Ele me dá essa escolha. Escolho as coisas que Ele nos dá na palavra de sabedoria. Obrigada, John. Isso é lindo. Vocês dois estão dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espero que todos que estão ouvindo e estão tristes, passando por provações ou dificuldades, saibam que tudo vai dar certo de uma forma ou de outra. Tenho 2 irmãos internados no hospital da Universidade de Utah neste momento, com problemas muito graves. Tudo vai dar certo para o nosso bem, de maneiras que talvez não vejamos, ou mesmo de maneiras que talvez não gostemos. Nem sempre vemos o fim desde o início. Às vezes temos uma perspectiva limitada. O Pai Celestial é um Deus de coisas boas que estão por vir. Sim, lindo. John, vou dizer a toda a minha ala que todas as atividades dos jovens terão lanches aprovados pela palavra de sabedoria. Você consegue imaginar? Todos a favor. Bem, Karen, adoramos ter você conosco hoje. Foi muito divertido. Uau, que honra e privilégio! Muito obrigada pelo convite, foi uma surpresa. Sou muito grata por poder compartilhar meu testemunho de quanto amo o Senhor. Sou muito grata a Ele e por essas revelações terem sido preservadas para nós. Que presente e bênção! Ele realmente deve nos amar. Muito obrigada. Maravilhoso. Queremos agradecer à irmã Karen Hepworth por estar conosco hoje. Onde quer que você esteja, de onde quer que esteja ouvindo, acesse o YouTube e nós faremos com que ela receba essas mensagens. É divertido para nossos convidados descobrirem onde ensinaram, do Zimbábue à Finlândia. Queremos agradecer à nossa produtora executiva Shannon Sorensen e aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. Em todos os episódios, lembramos nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos outra sessão muito importante, a sessão 93 de Doutrina e Convênios, que será publicada no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site. followhim.co é followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Irid Gonzalez e Annabelle Sorensen.